Obrigado, Cleiton. Obrigado pelo aviso aí, viu? Deus abençoe você também de forma muito especial. Dar as boas-vindas a você, Cleiton, dar as boas-vindas a Marilene, que está conosco também. Deus abençoe grandemente sua vida, minha irmã Marilene, irmã Deusita, obrigado pela presença também. Deus abençoe de forma muito especial sua vida. Né? Já deixo aqui também meu boa noite ao Efraim, ele está ajustando a sua câmera, ajustando lá todo o equipamento para estar conosco. E eu vou fazer uma oração, e após a oração, nós vamos cantar um hino do cantor cristão, o hino 154, e vamos cantar também um cântico, Cobre-me, tá bom? Vamos orar, meu irmão, minha irmã? Pai nosso que estás no céu, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, santo, santo excelso nome, Senhor. Graças damos a ti por mais essa noite de louvor, de adoração. Obrigado a Deus por estarmos reunidos através das ondas da internet. Obrigado a Deus porque mesmo nesta pandemia, neste isolamento social que temos vivido, podemos diminuir nossas distâncias através destes encontros. Eu louvo a ti por isso, agradeço, Senhor, e peço que as tuas bênçãos sejam grandemente derramadas em nossas vidas. Aceita nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Aceita as nossas orações, petições, os agradecimentos. Se algum irmão, alguma irmã tiver algum testemunho que venha edificar a nossa vida, ó Deus, use este irmão, esta irmã também de forma muito especial. Abençoa o nosso ministro de música, Efraim, que está conosco aqui também, para que ele seja grandemente usado por ti para a honra e glória do teu santo nome. Cuida de nós, ó Deus, cuida dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, aqueles principalmente que não podem estar conosco nestas transmissões. Visita-os, ó Deus, faça-se presente a tua graça, a tua bondade, o teu Espírito Santo na vida dos nossos irmãos. Obrigado por tudo, ser conosco, eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Deixa eu adicionar aqui o nosso querido Efraim. Caro Efraim, boa noite, meu amado irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite aos irmãos que nos acompanham nesta noite, neste culto de oração. E vamos juntos louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino 154 do nosso cantor cristão. Um hino que é um hino que diz que nas promessas do Senhor nós venceremos. Nós cantamos porque nós acreditamos que as promessas do Senhor se cumprem em nossa vida. E mais do que isso, é um convite também. O hino, em determinado ponto, em determinado trecho, fala o seguinte, que mesmo vindo as tempestades, pelo verbo eterno, ou seja, pelo Senhor, pelo nosso Deus, eu hei de trabalhar. Então, é um convite ao trabalho, né? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas
nas promessas sempre veja assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade usarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Como é bom nós sabermos que conseguimos continuar firme nas promessas do Senhor, porque são promessas que realmente não falham e não falharão. E com esse mesmo espírito de confiança no Senhor, eu lhe convido aí na sua casa, ajude comigo a cantar essa canção, que é uma oração de realmente de confiança, de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar? Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas eu também vencerei, descansar, pois
Amém! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus continue te abençoando, Efraim, abençoando a todos nós, de uma forma Amém. muito especial. Nós vamos fazer uma oração agora, fazer uma oração de agradecimento pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Apesar de todas as lutas, dificuldades que nós estamos enfrentando, eu tenho certeza que você também deva ter algo a agradecer a Deus. Vou aproveitar o Efraim que está conosco, pedir que ele levante sua voz em agradecimento ao Senhor e louvando a Deus pelas bênçãos sobre nossas vidas. Vamos orar junto com o nosso irmão Efraim? Oremos. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui, Senhor, estamos prestando um culto ao Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu e nos tem dado tantas ferramentas, ó Deus, com as quais nós podemos nos conectar com nossos irmãos que estão distantes devido a este momento que vivemos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Às vezes nós nos pegamos pensando como será o dia de amanhã, como faremos, com o que há de vestir, com o que há de comer, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na tua palavra, quando ela assim nos diz que devemos lançar sobre ti todas as nossas ansiedades e confiar em ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos o Senhor em quem podemos confiar. Nós temos irmãos, amigos, com os quais nós também podemos contar, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa grande família que o Senhor mesmo nos proporciona. Continue conosco neste culto, Senhor, que o Senhor também receba, pois é fruto de uma adoração verdadeira, de uma adoração que parte do nosso coração. Receba em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Efraim, agora sim. Se eu não ligar o microfone, não vai, né? Muito bem. Obrigado, viu, Efraim? Que Deus te abençoe grandemente. Vou tirar tua imagem aqui um pouquinho, mas você fica aí de stand-by, tá? Se caso o Espírito Santo tocar no nosso coração aí para você trazer mais um louvor na adoração, fique aí de stand-by, tá? Fica conosco aí, tá bom? Obrigado por enquanto. Deus te abençoe de forma muito especial. Muito bem, meus irmãos e irmãs, você já está compartilhando aí suas necessidades, o pastor Manuel Maranata. Seja bem-vindo, pastor Manuel. Deus abençoe grandemente sua vida. Daqui a pouco vamos orar por sua saúde. As orações também pelo tio da nossa irmã Tatiana Soares, que está conosco. Vamos orar pelo tio da Tatiana. Aliás, a sobrinha, né? Também, não só o tio, mas a sobrinha, a Adriana, ela foi acometida de Covid-19 e a situação dela é delicada. O tio da Tatiana, o papai da Adriana, chama-se Manuel também. Está sofrendo muito com essa situação. Vamos orar para que Deus conforte, console o coração, tá bom? Se você tem também pedido de oração, por favor, compartilhe conosco, meu irmão e minha irmã. Quero dar as boas-vindas também à nossa querida irmã Helenita. Obrigado, Helenita. Que Deus abençoe grandemente sua vida. O Paulo José, que está conosco. Deus abençoe também, Paulo, de forma muito especial. A Juliana também está conosco. Seja bem-vinda. A Laura Ferreira está conosco. A nossa querida Kátia Teixeira Silva. Kátia, um abraço saudoso a você. Deus abençoe grandemente sua vida. Já falei aqui da Deusita.
A Deise e o Leandro também estão conosco aqui do meu ladinho, tá bom? A Sandra Moraes também está conosco aqui. Isso, eu vi aqui e esqueci de falar, né? Seja bem-vinda, Sandra. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Obrigado pela presença conosco. Vou dar alguns avisos rápidos aqui para você, meu irmão e minha irmã. Nossa liderança, ela é a diretoria e os líderes da nossa igreja se reuniu no último sábado. Nós nos reunimos à tarde com a grande maioria da nossa liderança para definir algumas ações que nós devemos ter nas próximas semanas, nos próximos meses. Hoje é o último culto do mês de setembro, então amanhã já é outubro. Então já quero desejar aqui para você um feliz outubro novo. Que o outubro seja ricamente abençoado para a sua vida em todas as instâncias. Pessoal, familiar, sentimental, trabalho, finanças, enfim. Que Deus abençoe grandemente sua vida, meu irmão, minha irmã, nossos amigos e amigas. Nós tivemos uma reunião com toda a nossa liderança e a nossa liderança, em unanimidade, entende que a igreja deve permanecer ainda como está. Nós não vamos abrir as portas para cultos presenciais ainda. Por que não, pastor? Várias igrejas já estão abrindo. Sim, várias igrejas estão abrindo e os seus líderes, as suas lideranças respondem por suas igrejas. Parque Fernanda, a liderança do Parque Fernanda responde pelo Parque Fernanda. Então, nós decidimos, em comum acordo, de que o ideal é que nós esperemos uma situação melhor para que tenhamos todos os membros da igreja reunidos. Queremos todos os membros, não queremos privilegiar alguns. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que esta transmissão que nós estamos fazendo também privilegia alguns e em detrimento de outros, porque aqueles que não têm acesso à internet não tem como participar conosco, eu sei disso. Mas, pelo menos, essas pessoas estão seguras nos seus lares. Quero acreditar, né? Se elas não estão passeando por aí à toa, estão seguras no seu lar. Isso não quer dizer também que estar seguro no lar vai impedir da pessoa pegar Covid, né? Se o vírus passeia pelo ar, ele pode caminhar por algum motivo, chegar no lar de uma pessoa e a pessoa ser acometida. Mas a chance é menor se ela estiver no seu lar. Então, nós entendemos que ainda não é o momento. Nós vamos voltar quando entrar a fase azul de isolamento social. Fase azul de isolamento social na cidade de São Paulo, a PIB em Parque Fernanda retorna às suas atividades presenciais. Pastor, posso visitar outra igreja? Você pode, meu irmão e minha irmã, você responde por você mesmo. Você sabe o que é melhor para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para os seus entes queridos. Se você entende que faz falta ir à igreja, tem uma igreja aí próximo de você aberta, e você quer ir, você vai. Mas é por sua conta e risco. Nós estamos dizendo aos irmãos e irmãs que evitem ao máximo ainda transitarem, a não ser que seja extremamente necessário. Eu trabalho, você precisa sair. Você precisa fazer compra? Faça a compra. Tome todos os cuidados, meu irmão e minha irmã. Não se deixe levar pelas informações de que está descendo a curva. Está descendo, ótimo. Mas muita gente olha para a curva descendente e já acha que não tem vírus. O vírus continua. É que as pessoas estão se cuidando. As pessoas estão usando máscara, as pessoas estão lavando suas mãos, fazendo higiene, estão evitando transitar, estão mantendo uma certa distância de outras pessoas. Entre aspas, né? Se você for no mercadão aí, o atacadão da vida, no Carrefour, etc., você vai ver que não é bem assim. Mas, enfim, os noticiários dizem que está caindo. Só que, em algumas localidades, a curva está subindo novamente. E nós não queremos ter um rebote. Não queremos voltar para as nossas reuniões presidenciais e, de repente, ter que parar tudo outra vez. Aí fica feio, né? Então, tome o seu cuidado, meu irmão e minha irmã. Por favor, cuide da sua vida, cuide dos seus familiares, porque nós queremos estar juntos. Queremos nos abraçar, queremos olhar olho no olho.
Se possível, sem máscara. Se possível, sem as nossas máscaras. Eu tirei minha máscara aqui, agora estava com ela até há pouco tempo. Mas, se possível, sem máscara. Nós olharmos e vermos o sorriso dos nossos irmãos e irmãs. Esse é o nosso desejo, tá bom? Nossa irmã Helenita, ela agradece, né? Todos que oraram pelo cunhado, né? Ore pela família, para que Deus abençoe a todos ali de uma forma que venha consolar e confortar o coração da família da Helenita nesse momento de dificuldade, de perda. E orar por todos aqueles que perderam entes queridos, né? Irmãos, irmãs, alguns pastores deixaram a terra, deixaram o nosso convívio, estão agora com o Pai. Mas aqueles que ficam sofrem. Então precisamos orar para que Deus console e conforte o coração daqueles que perderam entes queridos. Continuar orando para que menos pessoas sejam acometidas. Para que uma vacina idônea, uma vacina eficaz, verdadeira, esteja aí logo, logo disponível para as pessoas, para que possamos, de alguma forma, estar protegidos. Ore pelos profissionais de saúde que estão na frente da batalha. Ore pelos desempregados, aqueles que perderam seu emprego. Lembre de orar pelo pastor Denis, ele precisa de uma porta de emprego. E hoje ele só tem o sustento, uma ajuda de custo da igreja, e a ajuda de custo que ele recebe lá é pouca. Dá para sobreviver, mas não dá para viver, só sobreviver. Não dá para fazer mais nada do que isso. Então, ore para que Deus abra uma porta de emprego. Pastor Denis. Ao nosso ministro de música, Efraim, se Deus assim permitir e desejar, que uma porta de emprego abra-se para ele. Assim para com esse aqui que vos fala. Né? Se Deus permitir que uma porta de emprego seja aberta para mim. Eu estou fazendo aí alguns bicos, né? Estou fazendo bico. Estou fazendo manutenção em máquinas de costura. Você que mora aqui na região sul, se tiver alguma máquina de costura para reforma, para ajustes, para algum conserto, fale comigo, tá bom? Eu posso te ajudar nesse sentido. E se você tiver uma máquina quebrada, pastor, não tem conserto, já levei e desenganaram, traz para mim. Né? Se você quiser doar ela para mim, eu aceito, tá bom? Fica esse pedido para você também, é uma forma de você ajudar esse pastor e a sua família, tá bom? Nós vamos orar neste momento, meu irmão e minha irmã, e nós vamos orar pelo pastor Manuel Maranata, nós vamos orar pelo senhor Manuel, papai da Adriana, tio e prima da Tatiana Soares, que está aqui conosco. Nós vamos orar pelo consolo das famílias que estão passando lutas, dificuldades. Orar pela nossa irmã Valdice. Eu estou vendo aqui a Leonilde conosco. Seja bem-vinda, Leonilde. Deus abençoe grandemente você. Deus abençoe grandemente você, o Zezinho, a Giovana e a irmã Valdice também. Vamos orar pela irmã Valdice e por todos os irmãos e irmãs, idosos, idosas, que precisam de um cuidado muito especial neste momento. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs, tá bom? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar? Pai nosso que estás no céu, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Graças dou a ti pela bondade e misericórdia derramada na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor. Eu venho pedir bênçãos especiais sobre o pastor Manuel Maranata. Tenha misericórdia dele, tenha misericórdia de sua vida, tenha misericórdia, Senhor Deus, porque ele é um servo do Senhor, já com certa idade, e que necessita de cuidados especiais. E eu peço que o Senhor, que é o médico dos médicos, abençoe o teu servo. Visita, ó Deus, com a graça maravilhosa do Senhor. Abençoa, ó Deus. Abençoa também a Adriana. Adriana está internada em estado muito grave por causa da Covid-19. Tenha misericórdia dela, Senhor. E que o Senhor venha consolar, confortar
coração do senhor Manuel, da Tatiana, de todos os familiares nesse momento de incertezas. Sê com eles, ó Deus, Pai, tenha misericórdia desta família. Visita-os, ó Deus. Visita a família da Helenita também. E que o teu amor, tua bondade, a misericórdia seja com todos ali. E eu louvo o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoa a irmã Wanda Ferraz, que perdeu o seu esposo, o pastor Luiz Ferraz, há pouco tempo. Continua abençoando o nosso irmão Daniel, que perdeu a sua querida esposa Eliette. Abençoa, Senhor Deus, tantos irmãos e irmãs que agora estão chorando o luto, estão vivendo o luto pela perda de alguém tão querido. Visita, Senhor Deus, os hospitais, visita os profissionais de saúde, dando a eles proteção, dando ânimo, dando sabedoria para vencermos esta grande batalha que estamos enfrentando. Visita também os meus irmãos e irmãs que estão desempregados, o pastor Denis, o ministro de música Efraim, a mim também, nossa irmã Nilda, tantos irmãos e irmãs que estão passando lutas e dificuldades. Visita-os com a graça do Senhor, tenha misericórdia deles. Perdoa nossos pecados, nossos erros, aceita nosso louvor, a nossa adoração, as nossas petições, como uma oferta agradável a Ti nesta noite. É o que eu oro, agradeço e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado pela presença, Mauro. Deus te abençoe grandemente. O Carlos Alberto Rodrigues também. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Obrigado pela presença. Todos os irmãos e irmãs que adentrarem aí, por favor, vão deixando um like, um joinha, um coraçãozinho aí pra gente. Assim a gente vai sabendo que nós vamos sabendo que você está conosco. Tá bom? Muito bem. Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Salmo de número 51. Nós estamos nesse mês de agosto e no mês de setembro, falando sobre oração. E hoje nós vamos terminar esta série de mensagens, de meditações, na verdade, sobre a oração. E nós vamos falar hoje sobre petição a Deus por causa do nosso pecado. E nós vamos usar um texto célebre, um texto muito conhecido, que é um texto exatamente de clamor a Deus, de pedido a Deus para que Deus perdoe os pecados. Salmo 51, versículos de 1 a 5. Salmo 51, versículos de 1 a 5. Eu estou lendo aqui na Almeida século 21. Ô, pastor, mais uma, tá? Almeida século 21. Diz assim a palavra do Senhor: ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deixa eu dar um abraço aqui ao Marcelo Barreto. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela presença. Alegria ter você aqui conosco nesta transmissão da nossa igreja. Obrigado. Deus abençoe grandemente sua vida e sua família também. Muito bem. Salmo 51 é o salmo de confissão de pecado e uma súplica por perdão, escrita pelo rei Davi. Você conhece a história, e se não conhece, eu vou contar para você, né?
Davi, na época em que os reis saíam para as guerras, Davi estava ocioso, ele estava lá no templo, no pátio do seu palácio, olhando o céu, olhando as estrelas, olhando o sol, olhando os pássaros, provavelmente escrevendo alguns salmos, porque ele gostava muito de fazer isso. E os salmos são cânticos, são poemas cantados para louvor e adoração a Deus. E Davi, o rei Davi, era um exímio salmista, um escritor de salmos de louvor e adoração a Deus. Ele estava ocioso, porque na época em que os reis saíam para a guerra, ele não estava na guerra. O seu exército, o exército de Israel, estava lutando lá contra os filisteus, mas ele estava em casa lá no templo, ou no palácio. E passeando lá pelo palácio, ele começou a dar uma olhada na vizinhança. E ele olhou para a casa vizinha ao palácio. E havia ali uma mulher, e ela estava tomando banho. E da onde o rei Davi estava, ele podia ver esta mulher tomando banho. Ele poderia muito bem ter tirado a sua visão da mulher, mas ele olhou, viu, gostou, desejou e perguntou quem era aquela mulher. E os seus serviçais disseram, olha, essa aí é a esposa do teu servo Urias, um dos guerreiros, um dos seus soldados. Ela falou, é verdade? Muito bem, chama ela para mim aqui. E chamou ela e jogou um lero e você imagina o que aconteceu, não é? Não demorou muito tempo e ela engravidou. Ela procurou o rei Davi e disse, olha, eu estou grávida. E é do Senhor, porque o meu marido está na batalha. E o único homem que se deitou comigo foi o Senhor. O rei Davi, logicamente, tremeu, e aí ele bolou um jeito de se safar da situação. Ele mandou chamar Urias. Olha, chama Urias. E chamou Urias. E veio, aí, Urias, como é que tá lá a guerra? Nós estamos lá, estamos lutando, tá? Poxa, então você deve estar muito cansado, deve ter batalhado. Sim, senhor. Tá? Nós estamos batalhando lá, existem momentos que estamos vencendo, existem momentos que estamos atacados, mas estamos lá na frente da batalha, e realmente tem sido difícil. Rapaz, então faz o seguinte, vai para tua casa, você vai descansar hoje, encontre a sua mulher, durma lá com a sua mulher, e depois você volta para o campo de batalha. E aí o Urias falou, não, mas de jeito nenhum, senhor. Os meus amigos, os meus irmãos estão lá no campo de batalha. Eu, de maneira nenhuma, eu vou usufruir do bem bom da minha casa, sabendo que os meus irmãos estão lá lutando. Não, por favor, você tem a minha palavra. Eu estou dando um aval para você. Eu sou o rei de Israel. Urias foi para sua casa e não entrou. O texto lá no Antigo Testamento diz que ele dormiu na porta da sua casa. Ele não adentrou a sua casa. E no dia seguinte voltou para a batalha. E os serviçais do rei Davi, então, disseram para ele, olha, Urias nem entrou na casa dele. Ele não sentiu-se digno de fazer isso. Ele voltou para o campo de batalha. Então, o rei Davi criou, então, o plano B. Qual foi o plano B? Ele falou para o general, olha, manda um aviso para o general, para colocar Urias na frente da batalha. Ele é o primeiro lá da batalha. Quando a coisa estiver pegando mesmo, que ele seja o primeiro. É lógico, né? A chance de alguém nessa situação morrer é muito grande. E não deu outra. Urias, então, foi para o campo de batalha, colocaram ele lá na frente e ele morreu. Muito bem. Avisaram o rei Davi que Urias havia morrido. Ele mandou chamar a mulher de Urias, Batseba, e disse para Batseba, olha, o teu marido morreu, tal, etc. Você fica aqui comigo, você vai ser a minha esposa agora.
eu vou te receber como minha esposa. O rei, né? E assim recebeu. Passou-se 9 meses, a criança nasceu, e algum tempo depois, essa criança ficou doente. Davi clamou, e esta criança morreu. Bom, quando Batseba ficou grávida, e aconteceu tudo aquilo que nós sabemos, o profeta Natã foi se encontrar com o rei Davi. E o profeta Natã contou uma história, né, uma parábola para o rei Davi, dizendo que um homem muito rico, ele tinha um rebanho muito grande, e só que ele olhou para o rebanho do vizinho e viu que o vizinho tinha uma ovelhinha só. E esse homem muito rico falou, não, eu quero essa ovelhinha desse homem. E tomou a ovelhinha desse homem. O profeta Natã perguntou para o rei, o que o senhor acha que deve ser feito com esse homem rico? E aí o rei Davi, sem se tocar que era uma parábola sobre ele mesmo, disse, não, esse homem é digno de morte. Então o profeta Natã disse para ele, pois é, senhor rei, esse homem é o Senhor. Porque o Senhor tinha tudo que queria, e tomou a mulher de Urias, a qual não era lícito tomar. E ela está grávida, e o menino vai ficar doente e vai morrer. O rei Davi, então, ele vai fazer jejum, ele vai se vestir de pano de saco, ele vai jogar cinza na sua cabeça, vai clamar a Deus, e, infelizmente, a criança morre. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento de luta, nesse momento de petição, o rei Davi compreende que tudo isso só aconteceu por causa do seu pecado. Quem era digno de morte não era aquela criança. Quem era digno de morte era o próprio rei Davi. Quem era digno de morte não era Urias, que foi para o campo da batalha, mas o próprio rei Davi, que cobiçou a mulher do próximo, que cobiçou a ovelhinha daquele pobre homem. Mas nós temos aqui um pedido, uma petição grandiosa de alguém que compreende que era pecador, que havia errado de forma grandiosa, e a sua oração de petição, ela nos chama a atenção. Vou ler novamente, versículo por versículo. Versículo número 1 do Salmo 51. Ó Deus, compadece-te de mim segundo teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. O rei Davi não está pedindo justiça. Porque se o rei Davi, em sua oração, pedisse justiça, ele morreria no lugar da criança. Quem morreria era ele, não a criança. Ele pede pelas misericórdias de Deus. Ele pede segundo o amor de Deus. Por quê? Porque ele sabe que as misericórdias do Senhor são sem fim. Elas se renovam a cada manhã. Elas são grandiosas, elas são infinitas, como infinito é o amor do nosso Deus. Por isso ele pede não justiça, mas ele pede misericórdia. Porque se nós pedíssemos justiça por nós mesmos, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve, me vê neste momento, nós estaríamos perdidos. Nós deixaríamos esse mundo. Mas a justiça de Deus, que vem pela fé em Cristo Jesus, dá-nos a privilégio de vivermos segundo as misericórdias de Deus. Por causa da nossa fé. Não por causa dos nossos feitos. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era achado digno de ser abençoado por Deus. Apesar de todos esses problemas que ele tinha. Apesar da sua mão estar manchada de sangue.
não só sangue de Urias, mas de muitas pessoas que ele matou ao longo da sua jornada como um general, como um guerreiro, como um soldado dos exércitos de Israel. Mas o coração de Davi estava voltado para louvar, adorar, servir a Deus. Ele tinha um coração voltado a servir ao Senhor. Isso nos mostra que eu e você não somos diferentes de Davi. Pastor, eu nunca manchei minhas mãos de sangue, eu nunca matei ninguém, não tem problema. Nós fazemos diferenciações de pecado, né? Nós categorizamos pecados, pecadinhos, pecadões. Nós fazemos isso. Para Deus, pecado é pecado. Então, o que Davi fez é o mesmo que eu e você, se eu e você tomarmos posse de uma caneta azul, que não é nossa, de alguém. Não importa. Para a nossa sociedade, é por isso que existem as leis na sociedade que fazem as diferenciações para que as pessoas paguem pelos seus erros conforme o tamanho dos seus erros. Então, se alguém matou alguém no Brasil, ele pode ficar 30 anos na cadeia. Se alguém fez alguma falcatrua, 171, então a pessoa pode pegar 2 anos de cadeia. Então é diferente. Dependendo da situação, a pessoa paga lá uma multa, paga umas cestas básicas e pode cumprir num regime semiaberto ou pode cumprir em liberdade. Para cada situação há um tamanho de pena. Mas espiritualmente falando, pecado é pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado de Davi afastava ele de Deus a ponto de ele clamar ao Senhor: compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. A palavra misericórdia, eu já falei isso, não é? É uma aglutinação de 2 palavras, miseriscardia. A miséria do coração. Deus olha para o nosso coração e vê que eu e você somos miseráveis, que somos necessitados do amor de Deus. Então, nós clamamos em nossas petições, nós clamamos: Senhor, olha para nós e veja que nós somos pó. E não nos atinja pelas tuas justiças, mas pela tua misericórdia. O rei Davi, ele clama pedindo para que ele seja limpo de toda a sua iniquidade. Iniquidade também é uma outra palavra para pecado. Para tudo aquilo que separa ele de Deus. Para quê? Porque ele quer ter a alegria novamente de ter a comunhão com Deus. O pecado, ele sabe, ele sente na sua pele que esse pecado está afastando ele de Deus. O pecado faz isso mesmo. Quando eu e você pecamos, quando eu e você erramos, e esse sentimento não está em nós, é porque tem algo errado. Será que eu e você realmente estamos caminhando com Deus? Será que já estamos tão lambuzados do lamaçal do pecado que já cauterizou, não sentimos mais essa distância de Deus? O rei Davi sentia essa distância e ele agora está clamando, pedindo purificação. E ele só faz isso, meu irmão e minha irmã, o versículo 3, porque ele reconhece as suas transgressões. Ele conhece que pecou, ele sabe que pisou na jaca de jeito, né? Melou o pé na jaca madura. O pecado está presente na sua vida. E esse pecado não foi só contra Urias. Esse pecado não foi só contra Batseba, né? Porque ele ludibriou Batseba. Não que Batseba também não tenha gostado, com certeza. Ela tem culpa no cartório. Mas o pecado não foi só contra Batseba, contra Urias.
foi contra os exércitos de Israel, porque ele não deveria estar em casa, ele deveria estar no campo de batalha. Ele pecou contra todo o seu povo, porque ele, sendo rei, ele tem que ser um exemplo. Ele tinha que ser um exemplo de conduta. E ele comete um erro grandioso. Perde total credibilidade. Ele pecou contra Deus. Ele reconhece isso. Pecar contra Batseba, pecar contra Urias, pecar contra os exércitos, pecar contra Israel, é o mesmo que pecar contra Deus. Ele diz isso no versículo 4. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Pecado que ele praticou com Batseba, o pecado que ele praticou enviando Urias para o campo de batalha, o pecado que ele praticou estando ocioso em casa, todos eles, na verdade, eram diretamente contra Deus. Contra Deus. Quando nós pecamos, não importa se é contra nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos pais, nossos entes queridos, nossos irmãos, nós estamos acima de todas as coisas, pecando contra Deus. E por que isso? Porque nós nascemos assim, né? O pecado faz parte da nossa natureza. Ele vai dizer no versículo 5, eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe concebeu. Não é porque a sua mãe teve um relacionamento sexual com o seu pai, que ele nasceu em pecado. Não, não é por causa disso. Ele, eu e você e todo ser humano nasce em pecado porque nós herdamos isso de Adão e Eva. Esse é o legado que nós recebemos. Por Adão e Eva, os nossos representantes no Jardim do Éden terem pecado. Então, todos nós somos pecadores. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Eu e você temos um antídoto para o pecado. O primeiro deles é reconhecer que somos pecadores. Em segundo lugar, orar a Deus. É o que Davi está fazendo. Davi, o rei Davi, está clamando a Deus, Senhor, perdoa a minha iniquidade, perdoa o meu pecado, perdoa os meus erros, porque eu sei que pequei contra o Senhor. Precisamos reconhecer e precisamos buscar a Deus em oração, pedindo a Ele. Essa é uma oração de petição, uma oração de súplica, uma oração pessoal. Senhor, perdoa os meus pecados. Você deve fazer isso também. Pastor, eu não sei quais são os meus pecados, não tem problema. Ore a Deus, Senhor, mostra quais são os meus pecados. Se você ainda não conseguir enxergar, peça a Deus, Senhor, perdoe porque eu não consigo enxergar os meus pecados. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos necessitados da graça do Senhor. E a minha oração sincera é que Deus abençoe você de forma grandiosa, para que, quando você perceber que pisou na jaca, que errou o caminho, que saiu dos trilhos, que não está andando conforme o direcionamento do Senhor, que você possa se voltar a Deus em oração, louvando, adorando, bendizendo o seu santo nome, colocando na sua presença suas necessidades, suas petições, seu clamor. E que Deus nos abençoe enquanto nos abençoa. Amém? Vamos orar, irmãos e irmãs? Vou pedir para minha esposa amada, minha irmã em Cristo, Daisy, que ore nesse momento. E ore por sua vida também. Você vai fazer uma oração pessoal para que Deus abençoe você. E a irmã Daisy vai estar orando por você também. E por todos nós de uma forma especial. Vamos orar com nossa irmã? Oremos. Glorioso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos deste o fôlego da vida, através, Senhor, das nossas situações que nós passamos no dia a dia. Tu sempre está nos ensinando qual é o seu caminho, qual a direção que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer para perdoar os nossos pecados
e voltar novamente para Ti. Perdoa, Pai, por todas as nossas iniquidades, perdoa por nossas transgressões, perdoa, Pai, porque nós estamos às vezes longe de Ti, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Continue nos ensinando, Senhor, através dos Teus servos, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, e nos mostra, Senhor, o Seu caminhar todos os dias, ó Pai. Anda em redor do Teu povo que está conosco neste momento, ó Pai, os que estão perto e os que estão longe também. Que Tu, Senhor, possa fortalecer a cada um, renovar as forças, ajudar em todas as necessidades do dia a dia, andar junto com as famílias, que elas possam ser fortalecidas por Ti todos os dias até a consumação do século, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, que Tu, Senhor, possa continuar usando os Teus servos diante do Teu povo. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Vou cantar um cântico aqui. Eu só vou cantar porque eu não sei se o Efraim conhece. Você conhece o cântico... Efraim, deixa eu colocar o Efraim aqui, vai. Vou colocar o Efraim. Opa, Efraim. Meu monitor parou de funcionar. Deixa eu desligar aqui. Meu monitor aqui parou de funcionar. Vai ficar meio escuro aqui, mas tudo bem, né? Eu ia tocar aqui um cântico chamado Enquanto Eu Calei, do Milad. Você não conhece, né? Isso não é do seu tempo, né? Isso é muito antigo. Tudo é difícil. Sol, na escala de sol. Enquanto eu calei. Eu sei. Chegou ao fim. Meu pecado eu não mais ocultei. Ei, tá bom, Efraim, tá bom, ficou bom. Não ficou ótimo, mas ficou bom. Obrigado, viu? Eu derramei um pouco de água aqui, meu monitor resolveu apagar. Espero que não tenha queimado. Tá? Mas tá bom. Quero agradecer a presença do Efraim conosco nessa quarta-feira. Se correr bem, na semana que vem, o nosso culto vai ser transmitido lá na igreja. Era para ser transmitido hoje. Só que nós estamos sem internet lá na igreja. Alguém mexeu em alguma coisa lá fora, na rua. Alguém cortou cabo, ou fizeram alguma modificação na nossa ligação, porque internamente está tudo ok. Eu verifiquei hoje, estive lá, mas estamos sem internet na igreja. Aí sem internet não tem como fazer transmissão ao vivo lá da igreja. Mas se tudo correr bem, no domingo pela manhã, eu vou fazer lá na igreja diretamente. E na quarta-feira, diretamente da igreja também. E aí eu e o Efraim estaremos lá. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Você é convidado a estar conosco nas nossas transmissões para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Obrigado, Efraim, mais uma vez pela presença. Deus te abençoe de forma muito especial e Ele abençoe a todos nós. Vamos orar para finalizarmos esse nosso encontro? Nosso que estás no céu,
Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelos escritos que nós encontramos, pelos exemplos, bons exemplos, maus exemplos, de homens e mulheres que passaram muitas dificuldades, que foram tão imperfeitos como nós somos, mas que também foram achados do seu coração, como o rei Davi. Que todos nós também possamos ser achados, conforme o teu coração. Abençoa-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nossas vidas, nós precisamos do teu auxílio, precisamos do teu direcionamento. Abençoa grandemente o nosso ministro de música Efraim, a Tatiana, a Yasmin. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta noite. Eu não vou citar o nome de todos, mas o Senhor conhece todos eles. E eu peço que o Senhor visite suas famílias, seus lares, seus compromissos, seus trabalhos, seus negócios, com a graça do Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa todos nós, muito especial. Obrigado a Deus por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a Salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo agora, para sempre, com alegria dizemos amém. 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 Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã. Um ótimo final de quarta-feira, uma excelente quinta-feira, já um outubro novo. Feliz outubro novo para você, em nome de Jesus. Tchau, tchau, Efraim. Tchau, pastor. Tchau.